Agora nós vamos para outra parte do estudo. Depois de tudo isso, Jesus então, depois de ser humilhado, pisado, angustiado, depois de ter levado no Getsêmani a dor da minha alma, depois de ter levado na sua cabeça a coroa de maldição, depois de ter arrancado seus cabelos, tendo a sua identidade alterada, depois de ter tomado sobre si, nas chibatadas, nas chicotadas, todas as nossas dores físicas, Jesus então é levado ao Calvário. E ali Jesus foi levado e pregado numa cruz. Era a pior condenação. A cruz era símbolo de maldição. Era símbolo de maldição. Deus, ao fazer o homem, Ele colocou duas mãos. E com essas mãos é que nós fazemos todas as coisas. Não sei se você já percebeu. Nosso cérebro dá a direção, dá a direção e nossas mãos fazem. E Jesus fez muitas coisas com as suas mãos. Ele levantou cativos, libertou cativos, impôs as mãos sobre os doentes, ele levantou pessoas, ele multiplicou pães e ele fez muitas coisas com suas mãos. E de repente agora as suas mãos foram colocadas ali na cruz e foram pregadas. Ele não podia mais fazer, porque as suas mãos foram pregadas. Só que quando nós entendemos que Ele me substituiu na cruz do Calvário, você vai entender o quê? As mãos foram pregadas. Isso significa o quê? Que as minhas hoje são liberadas para fazer. Não porque eu sei fazer tudo, mas porque Ele me deu, Ele conquistou para mim a ousadia, o direito para fazer. E quando você olha lá Marcos 16, 18, o que Jesus fala? Ele fala assim, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho e tal. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, e os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E quando chega dos 8, ele fala assim, pegarão nas serpentes. Vou voltar comigo lá em Gênesis. Serpente é o quê? Lá em Apocalipse diz que é diabo. Então eu posso pegar aquela serpente, sabe, enganadora, que enganou ali, eu posso pegar nas serpentes, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E outra coisa, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele fala das mãos. Se você tem autoridade agora, suas mãos podem dominar a serpente. As suas mãos podem dominar a serpente. Né? As suas mãos podem ser colocadas sobre os enfermos e curar o enfermo. Ah, peraí, então quer dizer que eu sou poderoso assim, eu posso curar? Não, eu não posso. Mas pelas mãos de Jesus, porque Ele substituiu minhas mãos ali, Ele me deu essa autoridade para fazer. Imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Com as mãos nós fazemos muitas coisas. É com as mãos que nós damos, é com as mãos que recebemos. Né? É interessante que meus pais me ensinaram. A benção, você estendia a mão e a pessoa pegava na sua mão e dizia, Deus te abençoe. Você está recebendo uma bênção, uma palavra de bênção de alguma pessoa. Né? E o que acontece? Você vê que quando Marcos 6,2 fala como fazem tais maravilhas com suas mãos, né? Como é que Jesus conseguia fazer maravilhas com as mãos dele? Coisa que as pessoas não conseguiam. Porque Jesus teve essa unção nas suas mãos. E com o momento que ele foi pregado, essa unção foi transmitida para nós. Ah, meu Deus, essas mãos, o sangue que
caiu ali das mãos de Jesus. Ele fala a respeito de uma unção que nenhum dinheiro pode comprar. Ele fala a respeito de uma autoridade que existe nas suas mãos e que dinheiro nenhum pode comprar. Atos 14:3 fala dos discípulos, também fala assim, dava testemunho de graça, permitindo que suas mãos fizessem sinais e prodígios. As mãos dos discípulos faziam sinais e prodígios. Quando você vai na Bíblia, você começa a analisar, você vê tudo que fala das mãos, como é que as mãos são importantes. Quando Moisés estava lá no deserto, guerreando contra Amaleque, a Bíblia relata que Moisés esteve com as mãos estendidas. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia na guerra. Quando ele levantava suas mãos, Israel prevalecia. Abaixava, Amaleque prevalecia. E foi preciso alguém a sustentar as suas mãos. Arão e Ur está do seu lado, sustentando as suas mãos, para que Israel fosse vencedora naquela batalha. Também assim as nossas mãos. Quando nós entendemos que há uma unção nas nossas mãos, nós podemos fazer. E eu te digo uma coisa, existem pessoas precisando de que alguém faça alguma coisa por ela. E as pessoas até tentam fazer, mas é preciso fazer entendendo que pelas mãos de Jesus eu posso levantar os caídos. Se você está assistindo esse vídeo agora, as minhas mãos trabalharam muito antes de chegarem nesse momento de ligar uma câmera diante de mim e estar transmitindo para você esse estudo. Mas as minhas mãos fizeram isso por causa das mãos de Jesus. Ou você acha que a gente que há uma disponibilidade, um prazer em se mostrar? Não, há o desejo que você tenha conhecimento dessa obra de Jesus na cruz do Calvário e possa sair por aí ajudando pessoas a se levantar, levantar as pessoas que estão caídas, levantar as pessoas que estão angustiadas. Você pode falar com sua boca, mas você pode dar um abraço, você pode segurar, você pode levantar, você pode cuidar de enfermo, você pode levar as pessoas a conquistar, você pode fazer muita coisa por causa do sangue de Jesus que brotou dali das mãos. Amém? Lucas 4:18-19 cita Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você também, pelo que me ungiu, oh, aleluias, para pregar boas novas aos pobres. Quem são pobres? Não é quem não tem dinheiro. Quem que é pobre? Aquele que não consegue ter, não consegue conquistar, não consegue ver. Ele é pobre e ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para tirar os pobres da pobreza. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Quem é preso? Aquele que está escravizado pelo pecado. E recuperar a vista ao cego. Quem que está cego, quem não pode ver, às vezes tem a Bíblia em casa, mas nunca conseguiu enxergar essas verdades, nunca conseguiu reconhecer Jesus como Deus, como Senhor, mas como o dono da religião, mas não como o dono do mundo, não como o dono das nossas vidas. Recuperar a vista ao cego, para libertar os oprimidos, libertar os que estão oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é graça? É favor. Deus está te dando de graça. É favor, é favor, é favor. E você só não recebe se você não quiser. É para todos, é para mim, para você. É para você que está na prisão. É para você que está no seu escritório. É para você que está apenas passando tempo. É para todos nós. Se você receber, você começa a reinar sobre a terra e eles reinarão sobre a terra. Isso para mim é profundo demais. Isso para mim é profundo demais. Isso é suficiente, sabe? Isso é suficiente para me satisfazer, para me trazer gozo completo, perfeito. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Jesus. Eu não preciso
de intercessores, eu preciso de Jesus. Foi Ele que pagou tudo sozinho por mim. Nem os discípulos que estavam com Ele no Getsemane têm uma pequena parcela, porque eles dormiram, eles não ajudaram nem na vigilância, eles não ajudaram em nada. Pedro negou Jesus, ele não pôde ajudar na nossa salvação, mas Jesus levou sozinho a maldição da humanidade. Ele é digno. Amém? Agora eu quero dizer para você, suas mãos foram presas para que as nossas fossem libertas para fazer. Aquele que faz a sua vontade, ele, agora vamos voltar lá, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que usa as suas mãos para fazer, ele é comparado, sabe com quem? Com Maria, Maria Santíssima. Ele é comparado com ela. Olha, a grandeza da obra de Cristo, ela é tão tremenda que Jesus fala assim, olha, qualquer um que faz aquilo que eu mandei fazer, diz respeito às mãos, fazer. Ele é igual a minha mãe, igual ao meu irmão. Ele é da minha família. Você quer ver onde que está escrito isso? Mateus 12, 46, 50. Não, Marcos 3, 31. Mateus 12, 46, 50 e Lucas 8, 19, 21 também está escrito a mesma coisa. Vou ler Marcos 3, 31. Diz assim: chegaram então os seus discípulos e sua mãe. Aliás, chegaram então seus irmãos e a sua mãe, e estando lá fora, mandaram chamar. Ou seja, Maria chegou lá com os irmãos e mandou chamar Jesus. Alguém foi lá e falou: Jesus, sua mãe está te chamando lá. E a multidão estava assentada ao redor dele. Ele sentado e a multidão ao redor dele. E disseram: ó, sua mãe e seus irmãos procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E Jesus não sabia não? Ele fala: quem é a minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? E olhando ao redor, imagina-se, né, que Jesus ficou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha, o que Jesus estava querendo ensinar ali? Não é que eu desprezo minha mãe, eu desprezo minha família, não é isso. Ele estava querendo dizer o seguinte: qualquer um de vocês que fizer a minha vontade vai se tornar como um da minha família. Você pode ser como a mãe de Jesus, com intimidade com Ele. Você pode ser como irmão dele. Você pode comer com Ele. Você pode dormir no mesmo quarto. Você pode sentar na mesma mesa. Você pode caminhar no mesmo caminho. Você pode desenvolver o mesmo negócio, porque você não está só. Você está com Ele. Ele estarei com vocês até a consumação dos séculos. Desculpa a minha emoção, mas isso é profundo demais. Tem pessoas que gostam de colocar outros deuses, gostam de colocar Maria na frente, né? Fazendo louvor, fazendo adoração para ela, como se ela tivesse sido ajudadora na nossa salvação, mas Jesus levou sozinho. Ele diz: você é igual a ela, se você me obedecer, se você fizer o que eu mando, se você entender o que eu estou te falando, você vai ser igual a ela. Ela entendeu. Você está entendendo? Maria entendeu. Maria entendeu perfeitamente, ela guardava as coisas no coração. Ela entendeu perfeitamente, ela pensou, ela disse: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E eu te pergunto: quem é o Salvador? Jesus. Em Deus, o meu Salvador. Jesus é o Salvador dela. E é o meu Salvador e é o seu Salvador. Glória a Deus por isso. O que nós temos feito com nossas mãos? Romanos 11, 22 fala que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade e a severidade. Deus é bom, tá? Mas há uma severidade também. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não pode ir contra a sua palavra.
Lá em Tiago 1,27, ele fala da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? É visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, né? Essa religião imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações e mais, e guardar-se incontaminado deste mundo. Que mundo? Do sistema desse mundo. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Você é filho de Deus, você assenta nos lugares celestiais. Agora, como diz o versículo que eu acabei de ler lá de Coríntios, andando na carne, nós não militamos na carne, mas as nossas lutas são contra os principados e potestades, né? E dominadores do mal, derrubamos raciocínio, nós temos autoridade no nome de Jesus. Andando na carne, não lutamos segundo a carne. Andando na carne, assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus chama os religiosos daquela época de hipócritas. Por quê? Porque eles tinham um discurso bonito, mas não tinham prática. Ele diz assim, bem profetizou Isaías, Marcos 7,6, acerca de vós hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Eu quero te perguntar, a sua doutrina é mandamentos de homem ou a sua doutrina está embasada na palavra de Deus? Se você tem um líder espiritual que te lança mandamentos, que te diz que você tem que fazer isso e aquilo para agradar a Deus, pergunta para ele onde Deus disse isso, onde está escrito isso na Bíblia. Porque os homens inventaram muitas coisas. Por isso que a Bíblia tem que ser 100%. 100% na nossa vida. Ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus. Ensinam mandamentos que são de homens, doutrinas que são mandamentos de homens. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição de homens. Deixando o mandamento de Deus, retém a tradição de homens. Qual é a história dessa religião que você frequenta? Você tem uma história. Minha religião, ela foi fundada por fulano, ela é muito importante, ela recebeu e tal. Peraí, a religião, Jesus Cristo é fundado na sua palavra, ele não tem outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro. E diz eles, bem validais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. E Lucas 6,46 fala, por que vocês me chamam Senhor, se não faz o que eu mando? Se você é filho de Deus, você tem intimidade com Deus, você faz o que Ele manda, você trabalha com suas mãos, porque Jesus já teve as suas mãos presas na cruz do Calvário. Onde estão enterrados os seus talentos? O que você tem feito com a herança que você recebeu do Senhor? Será que você tem saído de casa? Será que você tem embriagado com ela? Será que você tem dividido elas com as prostitutas? Será que você tem dividido a sua herança, sabe, com pessoas? Você tem dado o melhor que Deus tem oferecido, você tem dado para este mundo, para gastar com porcos, com coisas que não trazem nenhum proveito, ou você tem usado isso para a glória de Deus? Quando Jesus estava lá, na cruz, diz que eles passavam e balançavam a cabeça, meneando a cabeça. Tu que destrói o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E também os sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus diziam, você não salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se você é rei de Israel, desça dessa cruz agora e nós vamos crer em você. Confiou em Deus. Livre-o agora, se é que te ama. Porque disse, eu sou filho de Deus. Estava dizendo, você não é filho de Deus? Talvez você escute isso também. Você não é filho de Deus? Você não diz que Deus está com você? Então por que essas coisas estão te acontecendo?
você não disse que obedece à palavra de Deus? Então era para tudo dar 100% para você, nem sempre. Por quê? Porque não depende de mim. Depende de um conjunto de coisas ao nosso redor. Mas nada pode me atingir. Nada, absolutamente nada vos causará dano algum. A palavra de alguém não pode ferir a minha alma. A atitude de alguém não pode ferir o meu corpo. O bater de um lado da face, Jesus falou, da outra. Isso não traz diferença na minha vida. Eu posso ser espancado na minha face, humilhado dessa forma, pode fazer de novo, porque isso não faz diferença, isso não me torna menos filho de Deus, isso não me torna menos herdeiro, isso não me torna menos conquistador. Eu posso vencer por Ele e eu vou vencer por Ele, amém? Pode humilhar, pode fazer o que quiser. Jesus suportou tudo aquilo, Ele não desceu da cruz. Por que Ele não desceu? Porque Ele sabia, se Ele descesse, Ele podia ter feito isso. Ele podia ter desistido ali, Ele não desistiu, porque Ele sabia, se Ele desistisse, estaríamos perdidos.